Olá a todos, meu nome é Alan Lucas Cordeiro, sou aluno de Engenharia Mecânica da Faculdade Galileu Botucatu e vou estar aqui com mais uma videoaula para acrescentar ao meu projeto de extensão. Hoje a gente vai estar falando de mecânica dos materiais com o objetivo de calcular o centroide, certo? Então vamos lá. Eu tenho aqui um exercício, basicamente, mas eu preciso explicar para vocês o que é o centroide em si, né? Porque quando a gente fala de centroide, pelo nome a gente já vai pensar assim, centro. Sim, está certo. Então, se nós pegarmos, por exemplo, um quadrado ou um cubo que seja, no caso for um cubo, né? É esse cara só. A gente sabe que lá no meio é o centroide dele, que é o centro geométrico dele. Assim como se a gente pegar, por exemplo, uma esfera, nós conseguimos ter a noção de qual que é o centro dele, né? Que é basicamente o centro de massa dele, né? Muita gente fala aí como centro de gravidade. Então, se a gente está desenvolvendo um projeto e a gente pega essas formas geométricas mais simples, a gente sabe basicamente qual que é o centro geométrico. Porém, quando nós estamos falando de estruturas, né? Estruturas compostas. O que seria estrutura compostas, né? Nós estamos falando, por exemplo, de, um, de uma viga I, nós estamos falando, por exemplo, de uma viga em T, de vigas, né? Então, assim, deixa eu fazer aqui um exemplo, né? De uma viga I e pega aqui, sei lá, um exemplo de uma viga T, que inclusive é o nosso exercício, né? Então, quando a gente pega essas formas compostas, né? Como que a gente pode falar que o centro, né? O centroide dele é exatamente o centro? Sendo que nós vamos ter tanta variação de altura em um dos componentes quanto largura dos outros. Como que eu sei o centroide desse objeto composto, né? Esse é o objetivo dessa aula, da mecânica dos materiais, tá? Então a gente vai estar iniciando aí com esse exercício que eu disponibilizei aqui. Vou ensinar o passo a passo para vocês. Então já pega a sua calculadora, que vai ser útil, e vamos lá. Muito bem, então vamos lá, né? Vamos começar pelo básico. Nós temos aqui nessa viga T e temos algumas informações. Nós temos a informação de distâncias, né? Tanto de altura quanto largura, né? Comprimento. O que eu sei? Eu sei que daqui até aqui tem 20 centímetros, daqui aqui tem 20 centímetros e daqui aqui tem 20 centímetros. E eu sei que a altura entre eles aqui são essas cotas, né? Então eu sei que eu tenho no total 80 de altura e no caso aqui eu vou ter 60 de comprimento. Só que tudo aqui está em centímetros, né? Nesse caso, como tudo está em centímetro, nós não precisaríamos converter unidades. Porém, se porventura nós tivéssemos aqui 0,6 metros e aqui 0,2 metros, o ideal seria a gente converter pelo menos todas as unidades para ficarem com uma única equivalência. Então, eu poderia ou converter todas elas para centímetros ou todas elas para metros, certo? Mas no nosso caso aqui, como está tudo em centímetro, a gente não precisa se preocupar com isso. Beleza. O que nós vamos começar fazendo aqui, né? Nós vamos adotar um cara chamado PHR. Você, estudante de engenharia, provavelmente já ouviu em algumas hipóteses que você adota o PHR, né? Em, por exemplo, algumas fórmulas, você pode adotar uma hipótese de PHR para redução ou auxílio de resolução de alguma fórmula. Aqui não é diferente. Só que aqui eu não consideraria como uma hipótese o PHR, eu consideraria como essencial. É algo necessário para nós. Porque o PHR é, como o próprio nome diz, o nosso plano
horizontal de referência. É o nosso plano horizontal de referência. Mas que bodega é isso, Alan? Nosso plano horizontal de referência é como se fosse uma coordenada. Então, vamos começar aplicando ele. O que eu estou dizendo aqui no meu plano horizontal de referência? Eu vou colocar aqui em azul. Eu estou adotando uma coordenada horizontal nele. O que eu estou dizendo? Que a partir dessa parte aqui, que é o meu PHR, até a minha altura final, ele vai ser 80. De onde você tirou esse 80? Você tá maluco, cara? Não, galera, é isso aqui, ó. É o 20 mais o 40. Isso aqui já é igual a 80. Porém, eu estou referindo, né, que a partir do meu PHR é que vai começar essa somatória, toda essa conta. Mas por que você está adotando esse PHR? Calma, vocês vão entender. Certo? Nós adotamos o PHR. E eu recomendo sempre que você adote o PHR no ponto mais baixo da peça. E assim sobe. Certo? Vamos para a segunda etapa. Qual que é a segunda etapa, né? Nós estamos vendo aqui que nós temos dois retângulos, basicamente, né? Então, por que eu não posso separar eles? Então, vamos fazer aqui em verde. Eu vou separar aqui esses dois retângulos. E vou chamar esse cara aqui de Z1 e esse cara aqui de Z2. Com essa adoção, eu consigo agora começar a fazer o centro deles. Porque pensa assim, nós tínhamos lá, né, o nosso cubo. E nós sabemos o centro dele. Aqui eu não consigo determinar o meu centro exato dessa peça. Porque a gente tem tanta diferença em largura quanto em altura. Mas o conceito que a gente vai aplicar é basicamente isso. Nós vamos dividir a nossa peça em dois retângulos, encontrar o centroide dessas peças e unir isso. Para isso a gente tem fórmulas. Mas antes da gente aplicar as fórmulas, nós temos que fazer essa separação, esse conceito. Então vamos lá. Nós determinamos o nosso PHR e eu quero determinar o centroide do nosso ponto Z1, certo? Muito bem. Que informações eu tenho aqui do meu Z1? Eu sei que a altura, eu estou isolando ele, tá? É importante vocês saberem isso. Eu adotei o PHR, porque o PHR nós vamos usá-lo na hora que a gente for juntar todas as informações. Não é o momento agora. Por enquanto nós vamos fazer isolado. Ou seja, estamos aplicando um volume de controle, né, para essa situação. Então vamos começar só no Z1. O que eu sei do meu Z1? Eu sei que a altura dele é 20 centímetros e eu sei que o comprimento dele é 60 centímetros. Mas como que eu sei isso? O comprimento dele aqui não está pegando a cota inteira? Então é os 60 centímetros. Porque é 20 mais 20 mais 20. 20 vezes 3, 60. Certo? Isolamos o nosso carinha aqui. Então, qual que é o centro desse retângulo, né? Como nós estamos apenas vendo ele como um retângulo, em relação à altura, eu sei que o centro desse cara é 10 centímetros, né? 10 centímetros é o centro, né, desse cara. Vou fazer aqui para ficar mais coerente. Então, eu posso traçar uma linha aqui, né, nesse meu PHR, descontando, né, os 20 centímetros desses 80, mais a minha metade, eu vou ter aqui, então, no caso, 70 centímetros. Alan, não entendi, tá muito confuso o que você fez aqui. Então tá, vamos fazer de novo.
Eu isolei o meu Z1, correto? E eu sei que ele tem 60 centímetros de largura e 20 centímetros de altura. Qual que é o centro desse retângulo, né? Eu vou ter aqui o meu retângulo. O centro dele vai ser a metade de todas as cotas, basicamente. Então, eu sei que desses 60, o centro dele está em 30, né? Aqui é os 60, o centro dele aqui está em 30. E na minha altura, eu sei que tem 20. E o centro da minha altura, né, que é a metade dela, é 10. Então, eu sei que o meu centroide dessa área Z1 é isso, certo? Beleza. O que acontece agora aqui, né? Quando a gente fala assim. Eu adotei o meu PHR, correto? O meu PHR está de 0 a 80. Qual que é a altura desse centro em relação ao meu PHR? O meu Z1 está lá em cima, então ele vai passar pelo Z2 inteiro. E eu sei que o Z2 inteiro tem 60 centímetros de altura. E o meu Z1 ele tem 20, só que é o centro da altura do meu Z1, então é a metade da altura do meu Z1. Se é 20, então vai ser 10. Então o que eu vou fazer no meu PHR? Eu vou fazer a soma desses 60 mais a minha metade desses 20, mais 10, totalizando os meus 70. Certo? Nós descobrimos uma informação importante. Nós descobrimos o centro da área Z1, o centroide da área Z1. Com isso, a gente fez a anotação no PHE, que nós vamos precisar na hora que a gente juntar essas duas geometrias para encontrar o centroide delas. Certo? Agora, nós vamos fazer a mesma coisa, só que para o nosso C2. Qual que é a representação geométrica do meu C2? Também é um retângulo. Mas, dessa vez, ele tem o quê? Ele tem apenas 20 de largura, né? E ele tem 60 de altura. Qual que seria o meu centroide dessa forma aqui, né? Novamente, seria a metade da altura e a metade da largura. Então, aqui vai ser 10 e aqui vai ser 30. Basicamente, é bem no centro, correto? Exatamente, é bem no centro. Então, com isso feito, né? Agora a gente vamos fazer aqui a adoção dele no nosso PHR. O meu PHR, né, da zona Z2 é de 0 a 60, porque a altura desse formato é 60 centímetros. Nós ignoramos o Z1, porque agora nós estamos apenas como volume de controle no Z2. Qual que é o centro do meu Z2? É 30 centímetros. Então, no meu PHR, vai ser aqui 30 centímetros. Perceberam que se nós fizermos isoladamente, o Z1 é 10 centímetros de altura, o centroide dele. E o Z2 é 30. Mas como isso aqui é um formato geométrico, né, composto, no PHR, que é o que realmente importa pra gente, você vê que o 30 bate, né, porque é a primeira figura geométrica, mas o formato geométrico de cima ele está lá em 70, ele está lá em cima. Então por isso que a gente isola os formatos geométricos primeiro, antes de fazer o cálculo em si, porque a gente precisa ter essa informação de qual que é a altura, né, de cada centroide. Beleza. Com essa informação,